Olá, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro painel do Reputation Day. Meu nome é Gabriel Andrade e hoje eu serei o host desse painel que vamos discutir sobre o guarda-chuva da reputação empresarial nas empresas. E para falar sobre esse tema, a gente reuniu dois especialistas em gestão de reputação empresarial e a gente vai discutir em forma de debate aí um painel com insights dos dois especialistas para a gente trazer insights pensando no planejamento de gestão de reputação empresarial para 2025 e também tendências para a gente aplicar estratégias aí, pensando em já ter a gestão de reputação empresarial estratégica desde o início de 2025 aí. Bom, vamos à apresentação dos nossos convidados. Como eu disse, o tema é guarda-chuva da reputação nas empresas. E hoje eu tenho ao meu lado Tatiana Maia Lins. Ela é embaixadora da Newin, consultora em reputação corporativa, professora, palestrante e mentora de liderança C-Level e Board Members. Ela também é fundadora da Make Reputação e da revista da Reputação. Tati, muito boa tarde. É um prazer estar aqui contigo. Olá, Gabriel. Olá a todos que estão nos assistindo. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o meu, Tati. Também ao nosso lado teremos Daniel Bruin. O Daniel ele é profissional sênior com larga experiência em relações públicas, comunicação empresarial e mentoria executiva. Ele também é embaixador da Newin e ele possui uma forte atuação no desenvolvimento de negócios ligados à comunicação. Desde 2014, o Daniel é sócio da XCOM. Daniel, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer ter você aqui com a gente também. O prazer é meu estar aqui com vocês novamente, discutir ideias, insights sobre reputação, que é a nossa paixão do dia a dia. É isso aí, vamos ter bastante insights aí para a gente planejar bem o nosso 2025. Então, sem enrolação, pessoal, vamos direto ao ponto. E eu já queria perguntar para a Tatiana, o que define uma boa reputação, Tati? Então, a boa reputação, ela é a boa percepção que os públicos têm em relação a uma empresa, tá? Ela é muito mais do que só ficar bem na mídia, só ficar bem, enfim, nas redes sociais. Ela precisa ser aquela boa imagem, aquela boa percepção com todos os stakeholders e que é conseguida em todos os pontos de contato que essas pessoas têm com a empresa. Legal. Para ti, Daniel, o que define uma boa reputação? Olha, além de tudo isso que a Tatiana falou, eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, né, da gestão de reputação. As empresas, elas se tornaram cidadãs, então tudo que elas fazem, falam e expressam está sob o escrutínio, né, da opinião pública. Então, eu acho que o primeiro passo para ter uma boa reputação é ter essa consciência de que você hoje é uma parte integrante da sociedade. Você não é mais um ente fechado que ninguém consegue olhar para dentro. Você é avaliado e criticado todo dia, toda hora, por tudo que você fala. Então, a base para você hoje ter uma boa reputação é ter consciência disso, de que você é mais um ente dentro da sociedade e que você está exposto ao mesmo escrutínio que qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer entidade. Se você não tiver essa consciência, continuar falando para dentro, falando para você mesmo, você já sai mal nessa tarefa de construir reputação, né? A gente pode analisar que a reputação ela começa de dentro para fora. Ela começa no DNA, né? Eu acho muita graça quando a empresa fala, olha, precisamos começar a falar de reputação. Assim, não existe esse momento de começar a falar, ele já tem que estar na criação da empresa, ele já tem que estar você tem que descobrir essa reputação, você não cria do nada, né? Também acho graça, as pessoas acham que reputação, você aperta um botão e ela começa a existir. A reputação ela é construída, ela é cavada, ela é identificada, ela é alimentada, né? Então a gente ainda falta muito dessa consciência, sabe, nas empresas brasileiras para
primeiro entender como é, o que é a reputação, e depois fazer essa construção. Um ponto interessante também é que a boa reputação, ela não vai ser o que a empresa fala sobre ela mesma, né? A reputação é o que os outros falam sobre a empresa. Então, ela é muito mais do que o discurso corporativo. Ela é o que as pessoas vão dizer em relação à empresa. Vai ser aquele momento crucial em que ela vai ser recomendada ou não para seus amigos, para seus familiares. Isso é reputação. Então, a reputação, na verdade, ela é o ativo intangível mais estratégico que as empresas podem ter. E hoje, apesar dele ser intangível, ele já consegue ser acompanhado, né? A gente já acompanha, a gente já mensura de alguma forma e a gente já sabe em que caminho essa reputação está indo. É verdade, a gente vê muito o melhor restaurante da cidade, né? Mas quem denomina isso? É o próprio restaurante ou são as pessoas que vão no restaurante? A gente vê muito disso, né? Isso, é bem isso. E se a gente prestar atenção, Gabriel, eu sempre falo que todas as nossas decisões são pautadas por essas recomendações. Todas. Porque a gente vive em sociedade, então, assim, essa foi a forma até que a sociedade evoluiu. Então, a gente vai para restaurantes que os nossos amigos indicam ou que a gente viu alguma crítica bacana em algum lugar, a gente escolhe médicos dessa forma, a gente escolhe onde trabalhar ou não, também de acordo com essa forma, porque a gente vai queimar o nosso filme trabalhando num lugar que não é bacana, que vai pegar mal depois para o nosso currículo, não necessariamente, né? A não ser que a gente esteja precisando muito de dinheiro, né, numa situação mais delicada. Mas, enfim, em geral, todas as nossas decisões são pautadas e, enfim, são drivadas, né, no caso, pela reputação. Você acrescentar alguma coisa, Daniel? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, também sobre a ilusão do controle. As empresas, elas às vezes não, muitas vezes ela vive a ilusão de que ela controla a reputação, né? Que ela define o que as pessoas vão achar e julgar e pensar dela, e o processo é exatamente o contrário, né? Então, por isso que eu sempre falo que precisa pensar um pouco de reputação, né? Eu vejo muitos manuais, muita coisa sendo falada aí, comece hoje a fazer a reputação da sua empresa. Não é assim, né? Você primeiro tem que pôr a mão aí pôr a mão na consciência e saber teus pontos fracos e começar um trabalho aí. Não é uma ciência exata, não. Acho que é por isso que é tão fascinante, né? Você criar e fazer gestão de reputação é uma arte, eu acho. Muito mais do que uma ciência, né? É uma arte. Maravilha. Bom, depois dessa bela introdução... Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Claro, tá, gente, claro. Por que é uma arte, né? Porque a gente está sempre em busca do belo. E é isso que a arte está sempre nos trazendo, é o belo, né? Então, a gente está sempre buscando uma forma da empresa melhorar de dentro para fora também, não é só a narrativa, mas é a forma como ela opera. Então, é por isso que ela também tem esse quê de cidadania que o Daniel trouxe tão bem. Essa busca pelo belo vai por esse caminho, é uma arte, sem dúvida alguma. Legal, é realmente sair da teoria e para a prática, né? Mas com uma mão, assim, muito tênue da percepção, sabe? Primeiro, assim, abrir o coração para o que você realmente é, com seus erros e acertos, né? Porque a personalidade da empresa que vai gerar essa reputação, ela é única, ela é com erros e acertos, né? Não adianta você tentar maquiar, a gente já viu tantos casos aí de empresas que inventaram narrativas, que inventaram o chamado storytelling, né, que até já saiu de moda, né, de tanto que furaram o coitado do storytelling, já caiu até de moda. Então, assim, poxa, vamos criar um storytelling bacana que as pessoas vão nos ver e nos entender por meio do storytelling que a gente inventou, né? Mas o consumidor, a opinião pública, não cai mais nessa, né? Ainda mais com as redes sociais, com multiplicidade dos canais de informação, você não consegue mais criar narrativas artificiais, né? Tá muito difícil. Maravilha. Agora vamos para os fundamentos da reputação corporativa. Eu queria agora iniciar com o Daniel, na outra vez a gente começou com a Tati, perguntando quais são os pilares da reputação corporativa, Daniel?
Olha, aliás, eu acho que a gente está avançando muito nisso. Eu acho até que a Newen está fazendo um trabalho bacana, né, nesse sentido, fez a pesquisa, e eu acho que a gente, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, eu acho que a gente está um pouco atrás ainda, então tem que fazer muita pesquisa ainda, tem que escrever, estudar e debater muito reputação. Mas no meu livro, que eu lancei no começo desse ano, eu defino 7 pilares, né? Que não são pilares, são, vamos dizer, são aspectos que eu tenho que trabalhar. Que já que a gente falou aqui de restaurante, né? É o mínimo que eu tenho que ter no cardápio. Né? Se você não tiver algum desses aí, é melhor você repensar, né? Que é uma boa oferta de produtos e serviços, respeitar o consumidor, ter um bom ambiente de trabalho. Hoje, o primeiro ou embaixador ou detrator da reputação é o próprio funcionário. Então, isso começa dentro de casa, então é um pilar importante, ter um bom clima organizacional. Ter solidez financeira, a gente tem visto casos aí, né? Podia falar de centenas, milhares aqui, mas vou pegar Americanas, né? Que a reputação desmoronou quando descobriu que os caras não tinham a solidez financeira que eles diziam que tinham. Aí, o problema começou aí, né? Então, você ter a solidez financeira que você propaga, investir em inovação e tecnologia. Então, hoje, empresas que ficam paradas, que não lançam coisas novas, não pesquisam, não surpreendem o consumidor, também estão perdendo, né, nessa corrida da reputação. Investir em marketing de uma forma consciente, marketing de produto, mas também da marca, né? Hoje, falo muito com meus colegas da publicidade isso, né, que hoje a publicidade é vender, 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 então fala só do produto e no fim você não sabe nem quem fabricou esse produto. Então investir nas marcas institucionais. E, bom, gente, responsabilidade social, porque aí a gente entra no ESG, que hoje é o grande palco de discussão da reputação, né? Eu deixo ele no final, porque eu acho que hoje ele é o mais importante, porque ele engloba muito mais elementos da tal da cidadania que a gente começou a falar aqui, que eu acho que é a espinha da reputação, né? Então, o ESG hoje praticamente, vamos dizer, é o elemento mais importante, né? A gente até está percebendo uma leve curva aí descendente, né? Acho que também já falamos muito de ESG, mas o ESG ainda é um parâmetro importante para você julgar a reputação das empresas. Porque ela faz sustentabilidade, de diversidade, enfim, que pega até um pouquinho dos outros elementos que eu falei aqui. Mas basicamente são esses 7, né? Se você não estiver ticando aí esses 7, você está perdendo em alguma parte. E para ti, Tati, quais são os principais pilares aí da reputação? Esses pilares que o Daniel trouxe são os pilares básicos, né, que estão em todas as mensurações de reputação que a gente conhece. Eles passam por cidadania, por ambiente de trabalho, pelos produtos e serviços, né? Isso daí é o que faz essa percepção global em relação a uma marca. Mas acho que a gente também tem que falar um pouco sobre os afetos, né? Porque a reputação ela é moldada por esses afetos que as marcas despertam nas pessoas. Então, eu acho que também a gente precisa falar sobre admiração, estima, confiança, né? Que são outros afetos que fazem parte, que fundamentam a reputação, que são a base ali, onde a reputação se ancora. Então, no fundo, é mover afetos positivamente dentro desse guarda-chuva que o Daniel trouxe de aspectos, né? Enfim, de cidadania, de produtos e serviços, de ter uma promessa que é cumprida, né? Porque você ali, ele está falando do storytelling, mas na verdade a gente precisa da contação de histórias para fazer sentido. Só que o que está acontecendo é que o sentido, as pessoas não estão vendo sentido nas narrativas que são produzidas, porque elas não estão ancoradas em dados, muitas vezes, e na realidade. Elas são narrativas superfaturadas, né? Elas são narrativas que, enfim, que não correspondem à experiência que as pessoas têm na prática. Então, ela é todo esse fazer sentido em relação a todos esses atributos. É como, enfim, a gente está movendo esses afetos todos. Eu acho também que
tem uma coisa interessante, que alguém que está assistindo a gente aqui vai falar, poxa, mas a minha empresa não consigo ter todos esses elementos, eu não consigo... óbvio, você tem tamanhos de empresa, que você fala, uma empresa muito grande, mas eu acho que mesmo as médias e as empresas menores, né, elas podem usar isso como guia, porque eu acho que a reputação ela é um bem a ser perseguido. Eu acho que quando você fala, eu tenho uma boa reputação, acabou, não preciso fazer mais nada, você já começou a perder. Né? É o dia que você começou a perder, é o dia que você acha que você não precisa fazer mais nada. Então, eu acho que tem que ter esse... Eu pus 7 aqui, a Tatiana pode até ter mais na análise dela, mas você tem que ter um norte para você perseguir. Né? A gente vê as certificações, por exemplo, esse ano a XCOM conseguiu a certificação do Sistema B, né? Ele fala assim, olha, eu te certifico esse ano, mas o ano que vem você tem que me provar tudo que você prometeu que você ia fazer no ano anterior, né? E eu acho que os programas de reputação, eles têm que ser assim. As empresas têm que colocar meta, perseguiu, atingiu essa meta, agora para onde nós vamos mais, né? Até você atingir uma velocidade que isso acaba entrando na mecânica da empresa, né? Você não precisa mais dizer, estou agora fazendo... Não, já está lá. Do mesmo jeito que você cuida das finanças, que você cuida do patrimônio, que você cuida da distribuição do financeiro, a reputação já está lá, faz parte desse dia a dia, né? Por isso que eu digo assim, não tem dia que hoje eu vou começar a ter uma boa reputação. Não, se você pensar assim, já morreu na largada. Né? Então, é um processo dinâmico, não acaba nunca, até porque a tua reputação não vai acabar nunca. Eu, no meu blog aqui da New, mostro aí toda semana casos de grandes empresas aí que pisaram na bola de reputação e estão gastando milhões, centenas de milhões de dólares para recuperar. Algumas não conseguiram, quer dizer, então isso aí não é, de novo, não é menu de restaurante. É um processo dinâmico e que não para. Legal. A gente pode observar que você traz os casos de empresas que tiveram crise, a Tati traz muito no nosso podcast ali casos também de empresas que tiveram boas ações, né? Então, a gente consegue ver eu dois sei, lados da moeda ali. Eu bato e a Tati assopra. A gente consegue ver todos os lados aí. Eu bato também, viu, Daniel? Essa faz muito bem, tem que bater. A empresa tem que ficar alerta. Eu bato. É isso aí. Legal, gente. Agora, voltando para a Tatiana, quais são os erros mais comuns, Tati, que podem comprometer uma reputação e como a gente se previne deles? Olha, eu acho que o principal erro é você fazer uma gestão da reputação sem ouvir seus stakeholders. Eu acho que esse é o principal erro. Porque aí você parte, enfim, eu brinco, né? Enfim, que é uma reputação baseada não na realidade, mas na cabeça das pessoas ali, né, que estão fazendo aquele trabalho e acham que sabem o caminho. Então, acho que o principal erro é esse, é você não ter o seu parâmetro zero de comparação ouvindo os stakeholders. Então, você precisa ter um diagnóstico, você precisa realmente ir atrás da percepção das pessoas para você saber como você está sendo visto. Eu acho que um outro erro também é não saber onde você quer chegar. Fica que nem Alice, né? Qual caminho eu vou? Qualquer um serve quando você não sabe aonde você quer chegar, né? Então, assim, acho que as empresas precisam saber onde elas querem chegar e, a partir daí, elas podem fazer um bom trabalho de gestão da reputação. E isso passa por uma definição clara, mas clara de verdade dos aspectos, né? Dos atributos de valor ali. Porque muitas vezes as empresas dizem, eu quero ser vista como uma empresa sustentável. Beleza, mas o que você quer dizer com ser vista como uma empresa sustentável? É sustentável em que aspecto? O que é sustentabilidade para você? E aí, quando a gente começa a definir realmente o que cada termo significa, a gente consegue fazer um trabalho mais estruturado. Claro que a gente não vai nunca, né, ter aquela ilusão do controle, como o Daniel falou, né, de que estou ali e vou controlar o que as pessoas pensam a meu respeito. Isso é uma grande ilusão. Isso não existe.
O que as empresas vão fazer é um trabalho para diminuir gaps. Então, assim, ela vai resolver os problemas que ela tiver internamente para oferecer a melhor experiência para os seus stakeholders em todos os pontos de contato. Mas, ainda assim, ela não tem nenhum controle de que a percepção vai ser positiva. Né? Ela tem, um caminho para que isso aconteça. Mas a percepção ela vai ser de acordo com a experiência de cada um e a bagagem de cada um. Né? Então, acho que um grande erro é esse. Um outro grande erro também, a meu ver, é não trabalhar de forma macro, né? De forma ampla, a gestão da reputação. Porque o que eu ainda vejo muitas vezes é as empresas trabalharem imagem na mídia e rede social e achar que estão trabalhando reputação. Reputação é muito mais que isso, gente. Porque a gente tem vários exemplos de empresas que têm ótimo trabalho de PR, né, ótimo trabalho de posicionamento na mídia, mas que a experiência das pessoas não é aquela. Então, há um descolamento, né, entre o que está sendo dito e a experiência das pessoas. Então, eu acho que esses são alguns cuidados, né, que a gente precisa ficar realmente muito alerta, né, ter muita atenção para esses pontos. E uma outra questão também é não aproveitar da memória corporativa, né, da memória. A memória é muitas vezes desprezada, mas é na memória que a gente vai encontrar os valores da empresa, a gente vai buscar o que a empresa já fez. Então, assim, a história sempre se repete e a gente pode ali, com a memória corporativa, ir atrás de boas soluções. Eu acho que a gente também não pode esquecer o nosso passado. Claro que a gente está falando de futuro, né? Claro que a gente está falando de uma projeção de futuro, mas a gente não inventa do nada quem a gente é, a gente traz junto quem a gente já foi. Então, não é aquela tradição, como o Ingo fala, né? O Ingo é um dos nossos convidados no podcast, lá do Conversas de Impacto. Ele tem uma frase que eu amo, que é: tradição não pode ser um sofá onde você senta e fica lá esperando, né, enfim, vendo a vida passar, porque não pode. Você precisa continuar. O mais difícil para as empresas não é sair do zero e construir uma boa reputação, é se manter com uma boa reputação. Esse é um trabalho ainda mais difícil, né? Então, também é um outro erro. Tem grandes empresas que acham que já têm boa reputação e podem dar uma relaxada, porque tem lastro reputacional, e aí eu digo, bem, não é bem assim. Porque quanto maior a exposição, quanto maior a história, maior vai ser também a expectativa em relação àquela empresa. E aí qualquer falha vai ser proporcional à queda. A queda vai ser proporcional àquela expectativa e àquela exposição. E para ti, Daniel, quais são os principais erros cometidos? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Estava ouvindo a Tatiana falar. A reputação não nasce do nada e as empresas, elas não fazem uma coisa, a maioria das empresas não faz uma coisa que é muito importante, que é uma auditoria de imagem e risco. Né? Então, como é que eu vou saber quais os pontos que eu tenho que trabalhar na minha reputação se eu não sei como eu estou sendo visto? Né? Eu não sei qual a imagem que eu tenho, eu não sei quais são as coisas boas e as coisas ruins que os meus stakeholders estão percebendo. Eu acho bizarro isso. As pessoas entram numa sala, fecham a porta e falam: olha, nós vamos construir a nossa reputação assim, ou assado. Você não sabe, né? Você pode estar sendo visto como uma empresa que agride o meio ambiente e você quer construir sua reputação com ESG. Isso não vai funcionar, né? Então, eu acho que um dos grandes erros, talvez o principal, é não saber de onde partir, né? Não fazer uma grande auditoria de imagem, de risco, de ponto fraco, ponto forte, né? Não precisa ser, quanto mais profunda melhor, mas não precisa ser, né, um trabalho científico, mas espera aí, da onde que eu tenho, como é que eu sou visto? Aonde que eu tenho que melhorar? Né? Qual a imagem geral que eu tenho para construir um plano de reputacional para dirimir esse passivo? Então, eu fico, às vezes, as pessoas falam: poxa, Daniel, eu queria te mostrar um plano que nós fizemos. Vocês fizeram a partir do quê? Não, a gente sentou lá, eu, mais um, mais dois, e a gente fez um plano. Você fez baseado no quê?
no que a gente acha, mas o indivíduo, né, pode ser o melhor gestor de reputação que existe. Ele não contém dentro de si todas as impressões, né? Por mais que ele tenha uma boa leitura, né, uma boa percepção, sempre você precisa saber a verdade, né? E tem empresa que nem quer saber, né? Não faz porque não vai saber. Pô, vai vir um tijolo, aí é melhor nem perguntar, aquele ditado, né? Não quer saber, não pergunte, né? Então, mas você tem que encarar essa realidade, né? Porque senão você vai ficar fazendo coisas, enxugando gelo, que não vai resolver. Então, eu acho que um grande erro é esse. Você não... Primeiro, eu preciso saber como é que as pessoas estão me vendo. O que elas veem de qualidade, o que elas veem de defeito. O que eu fiz no passado que ainda continua reverberando. Porque existe, né? É o famoso passivo reputacional. Então, poxa, eu sujei o riacho lá da cidade onde eu tenho fábrica, as pessoas não vão esquecer. A menos que você tenha feito um belíssimo trabalho de meio ambiente, plantar árvore na beira do rio, educação ambiental, tal, aí você equilibra. Mas as pessoas não vão esquecer. Então, o primeiro erro para mim é fazer plano de reputação baseado em impressões individuais, né? Então, tem que pesquisar, tem que, né, como dizem aí, tem que gastar sola de sapato e falar com as pessoas, ouvir. Aí você vai descobrir aonde que você tem que basear o teu plano de reputação, né? Isso não é determinado numa sala com 2, 3, 4 pessoas e porta fechada. Então, eu acho que se você tiver essa humildade, talvez é o que falte às vezes, de ouvir, de saber, você já começa melhor e você vai ter mais chance de ter sucesso no médio prazo. Aqui na MakeMake, o primeiro passo de qualquer trabalho é realmente o diagnóstico, né? O diagnóstico de imagem e reputação, que é esse... A gente precisa entender onde é que a empresa está para poder depois fazer qualquer outro trabalho. É bem por aí. Maravilha. Agora vamos para o momento mão na massa. Volto contigo, Daniel. Quais são os primeiros passos para construir uma reputação consistente? Olha, eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui agora, né? Ter essa verdade, né? Trazer a verdade. Não se constrói reputação sem verdade. Sim. Eu conheço casos, inclusive, de empresas que passou anos mentindo para si mesmo, né? Dizendo, não, nossa imagem é boa nisso, naquilo, mas não é. Você que acha que é, né? Nunca, porque as verdades às vezes dói, né? Então eu acho que para ser consistente, eu acho que essa palavra aí é importante, né? Você partir de uma base real, né? E eu sei que é um pouco batido, mas assim, você tem que incorporar essa gestão e essa luta pela reputação no dia a dia da empresa. Acho que a Tatiane, todos nós conhecemos vários casos aqui, que o cara, quando tem uma crise, ele fala, meu Deus, eu preciso cuidar da minha reputação, né? Aí sai correndo, tenta, né, botar pano quente, tapar os buracos e tal. Não funciona, às vezes a emenda é pior do que o soneto. E eu sempre lembro, citando meu livro de novo, né, pelo menos nos Estados Unidos, hoje 1/3 do valor das empresas que estão listadas na Bolsa se refere à reputação, né? Em alguns casos, das líderes aí do mercado, como Apple, Nvidia e outras, é mais de 50%. Então, vale a pena você incorporar isso na gestão. Então, é importante você ter um programa de sustentabilidade, de diversidade, é bem importante. Mas é importante também você ter um programa de reputação, né? Então, eu acho que se não incorporar, né, dar um assento na diretoria para quem cuida de reputação, se for uma empresa de capital aberto, ter ali um Reputation Officer que faz parte do conselho. E é verdade, gente, não adianta a gente ficar aqui também dourando a pílula. A gente sabe, as empresas brasileiras ela só pensam em reputação, a grande maioria, quando tem algum problema, né? Então, se você não sistematizar a gestão da reputação dentro da empresa,
não vai dar certo. Porque você vai ficar sempre com voo de galinha, né? Ah, teve uma crise, vamos lá resolver, eu achei que eu resolvi. Espera a próxima crise, então para tudo. Né? Então, eu acho que o grande desafio hoje, para uma reputação consistente no médio e no longo prazo, é trazer para dentro da gestão. É sistematizar, ter pessoas dentro da gestão que cuidem só disso. Porque senão vai ficar correndo atrás do rabo. E para ti, Tati, quais são os primeiros passos para uma reputação consistente? Então, os primeiros passos, eu acho que passam, né? Os primeiros passos passam, enfim, é pela escuta dos stakeholders, obviamente, né? Ali para a gente poder, já que a gente está falando em planejamento reputacional, a gente vai ter que realmente escutar os stakeholders e definir onde a gente quer chegar. Porque quando a gente faz aquele mapa, assim, aqui a gente faz o mapa de imagem ideal, tá? Quando a gente faz aquele mapa de imagem ideal, todas as outras ações de planejamento estratégico da empresa, elas vão levar em consideração aquele destino. É aquele lugar onde a empresa quer chegar. Então, todo o resto da empresa, todo o resto no sentido bom, né? Não é uma questão pejorativa, diminuindo, mas, enfim, todo o planejamento estratégico da empresa, ela vai ancorar aquela imagem ideal que quer ser alcançada. Tá? Então, é assim que eu entendo o início desse planejamento. Tá? Porque aí ele vai ser um planejamento realmente robusto e ele vai ter, enfim, ele vai ser mensurável, ele vai estar ali dentro de uma escala temporal, né? Então, você vai saber quais são os passos que você vai querer alcançar em cada né, em cada período, você vai conseguir, enfim, os recursos necessários para alcançar esses objetivos. Então, eu acho que passa por isso, passa por você ter um planejamento também que seja um planejamento alcançável, para a gente não estar aí colocando metas muito fora da realidade, porque aí isso desmotiva e faz com que o planejamento de reputação vire aquela, enfim, aquela piada, né? Estamos aqui fazendo isso, mas na prática a empresa está dessa forma. Né? Então tem um descolamento entre o aspiracional e a realidade. E, claro, eu acho que todo planejamento de reputação tem que envolver a parte de prevenção, tá? Porque a melhor forma de fazer gestão de crise é evitando que a crise aconteça. Então, a gente precisa reforçar muito essa questão, né, da prevenção de crise, da gestão de risco. Né? Não tem como você falar em planejamento reputacional se você não estiver falando sobre mitigação de risco. Né? A ESG fala muito sobre mitigação de risco. E não à toa, uma grande parte da percepção das empresas vem da percepção ESG, né? Ancorada nesses atributos de cidadania, enfim, de ambiental e de social, e da governança como um todo. Né? No final, todas as crises de reputação são crises que começam em um dos pilares ESG. Se você prestar atenção, todas as crises que a gente passou recentemente, ou foram crises em governança, ou foram crises por causa de acidentes ambientais, ou foram crises em aspectos sociais, como corrupção, porque isso também está ali dentro da social, o trabalho escravo também está ali dentro. Então, assim, são crises que passam por esses aspectos, gente. Então, a gente precisa realmente colocar ali no planejamento reputacional a questão da gestão de risco, a mitigação dos riscos e, enfim, e direcionar os esforços, porque a gente não consegue abraçar o mundo. Então, a gente precisa ter um direcionamento claro. Olha, eu quero trabalhar esse stakeholder nesse momento, porque são esses os stakeholders que estão mais precisando de atenção. Olha só, esse público aqui é o público que não conhece nada das nossas iniciativas, então a gente precisa trabalhar o conhecimento das iniciativas para esse público. Olha só, isso aqui a gente já faz, mas ninguém sabe, então vamos levar isso adiante. Ou, isso aqui a gente é esperado, a sociedade espera que a gente faça, mas a gente não faz. Então, qual vai ser o nosso plano para alcançar essa expectativa? Então, eu acho que planejar é isso. A gente precisa saber o ponto onde a gente está, o ponto zero, e a partir daí também traçar os caminhos, porque senão fica chovendo no molhado, não é planejamento. Então, acrescentar, Daniel, na questão do planejamento de reputação?
Eu acho que a Tatiana falou um negócio importante aí, assim, o planejamento tem que ser faça o possível, não o dos sonhos, né? Acho que as pessoas cometem um pouco esse erro. Então, vai fazer um planejamento, às vezes fica irreal, às vezes a empresa não vai alcançar aquilo lá. Aí gera frustração, gera desânimo, desacredita o processo. Então, se você está começando, faça um plano mais realista, né? Sempre baseado em dados, em fatos. Eu acho que hoje é até meio arriscado você fazer coisas de muito longo prazo no Brasil em termos de reputação. Então, é uma coisa que tem que estar sempre sendo reavaliada a cada 2, 3 meses, corrige o rumo, porque muda muito, né? Assim, a economia é muito dinâmica, a sociedade é muito dinâmica, redes sociais. Eu acho que o bom planejamento é aquele que está sempre sendo revisto, né? E seja realista, porque realmente você chega, eu caprichei, fiz um plano sensacional, maravilhoso, mas ele não tem pé na realidade. Você vai se frustrar, vai frustrar a empresa, vai desacreditar o processo todo. Então, sonhe com o impossível, mas faça o que é possível. Acho que é meio por aí. Nessa questão de curto, médio e longo prazo, eu acho que sim, a gente precisa ter o curto prazo bem estruturado, né, o médio prazo, mas a gente também precisa de alguma coisa de longo prazo, dos planejamentos para dar um norte, tá? Porque senão a gente fica mandando mensagens para o mercado que não tem um fio condutor. Então, o longo prazo ele vai servir para dar esse fio condutor de onde a gente quer chegar. Porque senão a gente fica como aquela empresa que está muito fragmentada, sabe? Ela fica ali jogando para o que está acontecendo. Agora vamos para esse lado, agora vamos para esse. Então ela fica meio sem rumo. Isso também pega mal, porque os stakeholders eles esperam ter confiança, né, ali. Precisam entender qual é a daquela empresa. Então, ela precisa de alguma coisa de longo prazo que dê um direcionamento, o norte onde ela quer chegar. Legal. Agora, falando em futuro e tendências, começando agora novamente pela Tati, o que esperar de 2025 no mercado de reputação empresarial, Tati? Olha, eu acho que em 2025 a gente tem aqui no Brasil a questão da COP, né? A gente tem a COP em Belém, então eu acho que a questão de sustentabilidade, a COP 30 vai estar em evidência, porque a gente vai estar falando bastante sobre a COP. A gente ainda tem o desafio do combate à desinformação, que ele segue, ele é um desafio, enfim, que vai nos acompanhar ainda por bastante tempo no cenário em que a gente vive. E, claro, todos os dilemas da inteligência artificial, né, gente? Que a gente ainda está aprendendo a como lidar com ela e o que fazer em relação à inteligência artificial também na gestão da reputação. Então, tanto na parte prática, né, do dia a dia, como a gente está incorporando a inteligência artificial, como também nos efeitos para a sociedade, como um todo. Legal. E para ti, Daniel, o que espera de 2025 na reputação empresarial? Olha, eu acho que vai ser mais um ano de construção, de se adaptar ao novo. Aí, como disse a Tati, acho que a inteligência artificial, né, até o meu artigo dessa semana aí no blog da Newen, o problema que a Coca-Cola está tendo com a primeira campanha dela feita por inteligência artificial, né? Quer dizer, ninguém gostou, né? Então, anunciar a chegada do Natal feito por uma máquina não pegou bem. Então, acho que se adaptar ao novo, né? O problema é que no Brasil a gente nem consertou o velho e ainda tem que se adaptar ao novo. Então, ainda tem muito buraco de reputação, ainda tem muita coisa para ser feita, para a gente aprender, debater, mas o mundo não espera. Acho que nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fico feliz, porque acho que nos últimos 2, 3 anos começou-se a falar muito mais de reputação no Brasil, perceberam que o assunto é sério, né? Então, eu acho que agora, dentro das empresas, continuar esse debate,
entender o que é realmente a reputação, o que compõe, tudo isso que nós estamos conversando aqui, e ao mesmo tempo se adaptar ao novo, né? Ver tudo isso que está acontecendo. Na verdade, está todo mundo, não só as empresas, né? Acho que a sociedade está permanentemente impactada e às vezes até meio zonza com tanta coisa que está acontecendo, né? Então a empresa tem que ter um pé muito no chão, avaliar muito essas inovações aí sociais, comportamento de consumidor. Hoje é um negócio maluco, né? Mas ouvir sempre. Eu acho que se você ouvir, que nem nós estamos fazendo hoje aqui, debater, conversar, medir, eu acho que é o melhor jeito de você ter menos surpresas, né? Então, eu acho que 2025 vai ser um ano desafiador nesse sentido, de continuar construindo. Não acho que vai ter nenhum grande momento aí de reputação, mas as crises vão continuar ocorrendo, né? Se tivesse que fazer uma previsão aqui da mãe de Iná, né? Falar, 2, 3 empresas terão uma crise, óbvio, né? Porque, por um lado, não cuida, por outro lado, é uma ciência muito complexa e você não consegue segurar todos os pratinhos, uma hora um pratinho cai. Então, acho que vai ser um ano mais de aprendizado. Continuar esse aprendizado e, ao mesmo tempo, se acostumando com o que tem de novo aí, que é mais desafiante ainda. Legal. Alguma consideração final, Tati? Eu queria agradecer o espaço, né? Deixar o convite para que, mais uma vez, as pessoas acessem a nossa Conversas de Impacto, porque também tem muita conversa relevante acontecendo lá nesse podcast, e deixar a porta aberta para quem quiser continuar essa conversa de outra forma, seja no LinkedIn ou pessoalmente. Maravilha. Daniel, uma mensagem final? Olha, não tem nada mais excitante, divertido e importante hoje do que trabalhar com reputação, né? Então, e nós temos o privilégio de estar no meio desse processo aí. Reputação vale dinheiro, vale sobrevivência para as empresas, vale a fidelidade ou não do consumidor, enfim, tem muita coisa em jogo em nome da reputação. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos nos divertir até onde é possível e vamos ter consciência de que em reputação nada está ganho, né? Então, ao contrário de outras áreas que você termina um projeto, poxa, terminei, agora vou fazer outra coisa. Não, a reputação nunca termina, né? Não tem de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Mas talvez essa seja a graça da coisa, né? Ela é um elemento vivo e está na vida das pessoas, na vida da gente, e a gente tem que aceitar essa dinâmica dela para poder se divertir durante esse caminho. Maravilha, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado novamente pela disponibilidade e tenho certeza que a audiência gostou. A gente pode ver nos comentários, geraram muitos insights e espero novamente contar com vocês aí para futuros papos. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.